Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, nós vamos ver o que Deus falou através do profeta Abacuque, né? Então, o Espírito Santo tem me trazido, né, nesta semana, as palavras, o que Deus usou cada profeta ali, né, no seu tempo determinado para falar. Então, nós vimos que Amós tinha o prumo. E Abacuque aqui, ele foi um profeta que, se você ler ali o capítulo 1, ele questionou a Deus, né? Até quando aquela situação? E Deus respondeu para ele, né? Ele não estava colocando Deus contra a parede, mas aquela situação ali que estava naquela época ali, né? Aquilo estava incomodando ele. E ele foi lá e disse: Senhor, até quando isso? Até quando tal coisa? E Deus deu a resposta para ele. Então ali Deus usou Abacuque e mostrou para Abacuque o que iria acontecer com o povo. Porque Deus já estava avisando ali, usando Amós, ele foi usando outros profetas que nós vamos ver, né, no decorrer aqui, e cada um deu a sua mensagem. E aqui Deus mostrou para Abacuque que toda aquela impiedade, toda aquela maldade que estava ali, aquilo ali ia ter punição. Que os caldeus viriam, né, o povo da Babilônia, e iria levar o povo cativo. Até que chegou um determinado ponto que o próprio Abacuque disse: Senhor, mas eles são perversos. Só que foi necessário. Deus usou Jeremias, Deus foi usando os outros profetas anteriormente para alertar o povo que eles precisariam abandonar a idolatria, abandonar o pecado, os falsos ídolos e se voltar para Deus. Só que o povo não fez isso. E aqui, né, nesse tempo aqui, Deus ele deu um alerta. Ele falou para o Abacuque as coisas que iriam acontecer. Só que Abacuque, ele orou, mas ele teve que esperar um tempo. Porque nem sempre Deus vai te dar a resposta de imediato. Ele vai te dar a resposta no tempo oportuno. Nem antes, nem depois. Deus não se atrasa. É no momento certo. Deus deu a resposta dos questionamentos, das perguntas dele. Mas é assim também. Quando nós oramos, quando nós questionamos a Deus, pedimos uma direção, Deus nem sempre é de imediato. Às vezes demora uns dias, demora meses, um mês, uma semana. Daniel orou e teve que esperar 21 dias. Por quê? Porque havia um principado sobre a Pérsia que não deixava o anjo descer e levar a resposta para Daniel. Ali foi necessário que Daniel esperasse. Ele esperou 21 dias. O arcanjo Miguel veio, que era o anjo de guerra, libertou aquele anjo dali, ele desceu e deu a resposta para Daniel. Porque no mundo espiritual há uma guerra. E aqui nesta época também era assim. Porque o povo ele estava totalmente longe, desviado do caminho de Deus. Tanto que Amós, Deus falou do prumo. Eu vou colocar o prumo aí sobre o povo de Israel. Quem não tiver nivelado vai acontecer isso. E aqui em Abacuque, eu quero ler com você Abacuque 2, no versículo 2, né? Resposta de Deus, né? E Deus disse o quê? Viva pela fé. Ele disse para Abacuque: então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia, porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois,
Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol. A morte nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Então aqui, Deus, ele disse para Abacuque que tudo iria se cumprir num tempo determinado, no futuro. Então, quando Deus disse para ele, escreve isso em tábuas visíveis, porque naquela época, né, os mensageiros, eles passavam correndo e eles vinham. Tinha que ser algo visível. Então, ali Deus disse, ó, para que possa ler rapidamente e levar urgente aos seus destinatários. E não houve uma resposta imediata à oração do profeta. Ele, todavia, aqui ele assume uma atitude de confiante espera, vigilante e atento. Isso é a fé. Foi o que Deus disse aqui. Aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Porque mesmo que Deus se demore a dar a resposta, nós precisamos esperar confiantes, tendo fé, tendo a certeza de que Deus vai nos dar o retorno, de que Deus vai nos dar a resposta da nossa oração, daquilo que nós precisamos, aquilo que nós colocamos com orações de súplicas, de graças, né? E isso tudo, Deus Ele sempre responde às nossas orações. E é no tempo dele, no tempo oportuno, não é quando nós queremos. Só que a fé nos faz ser o quê? Confiantes, esperançosos. Abacuque aqui, ele teve que esperar a direção de Deus. Se você ler os capítulos seguintes aqui, dentro desse capítulo 2, tem 5 ais que Deus colocou aqui. Esse primeiro que eu li ali é né? Ai daquele que se enche de bens saqueados, né? Ai daquele que acumula o que não é seu, que acumula bens saqueados. Ai. Aqui tem o outro ai, no versículo 9. Ai daquele que ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. No versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. No versículo 15. Ai daquele que incita seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Lá no versículo 18, diz ali, ó: ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice? Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo cria ídolos mudos e inúteis. O ai agora, no versículo 19. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra, sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Olha os ais aqui
a gente já tem uma noção do que o povo estava fazendo e o que o povo estava praticando. Coisas ilícitas, roubando, né? Quando ele fala ali, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, né? Então aqui Deus estava advertindo todos os erros, por isso que Deus disse, ai, se você olhar aqui, são 5 ais, né? Que Deus deu alerta aqui para eles. Então esses ais aqui, quando Deus disse para Abacuque, escreve aí a mensagem, coloca em tábuas para que até aquele mensageiro que passar vai olhar e vai ver. Então a fé, e ele disse, o justo viverá pela sua fé. Então aqui, depois de todo o questionamento, eu estou resumindo o livro aqui para você, o livro de Abacuque, né? Ele, depois de todo esse questionamento e da resposta de Deus aqui para todos os ais, e que Deus disse para ele, não perca a tua fé, porque o povo vai para a Babilônia, lá eles foram cativos, realmente foram, né? Depois Deus fez eles retornar, porque já havia a promessa, né, de que Deus iria resgatar novamente aqueles que estavam dispersos. Por quê? Por causa de desobediência, idolatria. Lá em Deuteronômio, Deus disse o quê? Amarás o Senhor teu Deus, não se prostrará diante de outros deuses, né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Satanás queria erguer um trono, e Deus fez o que com ele? Sai daqui. Ele não divide a glória dele com ninguém. E olha o que ele fala aqui das imagens, de ídolos esculpidos, feitos pela mão do homem. Então aqui fica uma advertência, né? Fica algo para que a gente venha despertar. Às vezes, nem é um ídolo que a pessoa está se prostrando ali de madeira, de prata, enfim. Mas um ídolo, às vezes, ela está idolatrando um político, ela está idolatrando um influencer das redes sociais, ela está idolatrando um cantor, uma cantora, ela está idolatrando alguém. Às vezes ela idolatra o marido, idolatra a esposa, idolatra o filho, idolatra os filhos, e assim vai. Tudo o que a pessoa colocar no lugar de Deus, ela está idolatrando. Então nós precisamos ter este cuidado. Deus tem que ser a prioridade. Dentro de um casamento, primeiro é Deus, depois é o casal, depois vem os filhos, trabalho, tem a escadinha. Primeiro é Deus. A palavra diz que um cordão de 3 dobras ele não se quebra. Mas Deus tem que estar aqui, ó, na união, juntinho com o casal. Se Deus não estiver aqui, se levanta os problemas, a pessoa vai sucumbir. A palavra diz que é melhor que sejam 2, porque quando um está prostrado, o outro está de pé. O outro está orando, o outro está ali, levantando, dando ânimo, porque ninguém é de ferro, né? Nós somos seres humanos. Então, às vezes, a esposa tem que se colocar em oração, porque o esposo não está bem. Às vezes, é o esposo que tem que orar pela esposa, porque ela também não está bem. Porque nós somos seres humanos. E nós precisamos daquele suporte. A palavra diz suportai-vos uns aos outros. O suportar uns aos outros não é, eu tenho que aturar. Não, é suportar. É suportar em oração, em súplicas. É ser o suporte para aquela pessoa, mantê-la de pé. Se eu não posso ajudar ela no físico, mas no espiritual eu vou guerrear. No espiritual eu vou ajudar ela. No espiritual eu vou pedir para que Deus fortaleça ela, dê o ânimo que ela precisa. Então é suporte. Nós estamos aqui para suportar uns aos outros. E aqui a situação do povo era essa aqui, caótica. E olha o que Abacuque disse aqui
né? Aqui no capítulo 3, ali na partir do versículo 16, que diz ali, conclusão, fé em Deus, Salvador. Olha o que ele disse no versículo 16. Assim que eu ouvi tudo isso, você pode ler todo o livro, todos os versículos aqui para você entender melhor a história, eu estou resumindo aqui. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas vides, mesmo falhando toda a safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de cordas, né? Então aqui, olha o que Deus falou com ele e olha a situação, olha o que moveu dentro dele. Por mais que ele ouviu de Deus que o povo iria ser levado para o cativeiro, o porquê? Por causa de todos esses ais aqui, o porquê que o povo seria castigado daquela forma, porque estava sendo alertado. Mas o povo, ele estava deixando de crer em Deus, de adorar somente ao Senhor, e o povo vivia ali, prostituído por imagens, se prostrando diante de outros ídolos, e ali o povo estava. Mas nada de se reconciliar com Deus. Foi necessário aquele exílio, eles precisaram ir para o cativeiro babilônico para lá aprenderem, se voltar para Deus. Lá no cativeiro babilônico, Daniel, ele entendeu que estava ali não pelo seu pecado, mas pelo pecado dos seus antepassados, pelo pecado do povo. Daniel orou, pediu perdão pelo pecado do povo, pelo perdão dos seus antepassados. Só que os demônios não querem perder a legalidade, porque o mundo espiritual é legal. Tinha uma procuração lá, e existe no mundo espiritual. Então, eles não queriam perder aquela legalidade. Quando o anjo desceu, no mesmo momento, o que o anjo disse para Daniel depois de 21 dias? Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia que você se voltou a buscar a Deus, o Senhor, ele ouviu a tua oração e mandou que eu viesse te trazer a resposta. Mas aí ele não usa ali o principado, ele diz, mas o príncipe da Pérsia, que é o principado, se você ler lá em Daniel, você vai ver. Ele diz o quê? Ele me segurou, lutei contra ele, mas foi necessário que o arcanjo Miguel viesse. Então o arcanjo Miguel ficou lutando com aquele principado, né? Porque o principado, ele tem poder sobre um lugar. Então aquele principado ali da Pérsia não permitia que o anjo chegasse. Até que o arcanjo veio, ficou lutando no lugar dele e ele desceu. Então aquela legalidade ele não queria perder. No mundo espiritual é uma batalha. Então por isso que a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Porque quando a pessoa dá lugar, é quando ela assina a procuração. Ela deu legalidade. Pode ir lá fazer o que você quiser. Quando você contrata um advogado, você não tem que assinar uma procuração para ele, poder resolver as coisas no teu nome para você? Ele vai nos lugares e assim Satanás vai. Quando você dá a procuração, a legalidade, ele vai nos lugares também. Ele age no teu casamento, ele age nas tuas finanças, ele age nos teus negócios, ele age na tua família, ele vai agir na tua saúde e ali ele vai. Só que isso ele não queria perder, mas ele perdeu.
Então o anjo veio depois de 21 dias e deu a resposta para Daniel da oração dele. Então nós precisamos entender que nós não podemos perder a fé. Daniel ficou aguardando a resposta. O jejum de Daniel tem 21 dias, mas poderia ter 40, 45. Vai saber, 2 meses, né? Que ele se alimentou somente de frutas, legumes e verduras nesse período. Ele ficou naquele propósito ali. Ele se absteve do quê? Dos manjares do rei. Ele não se contaminou com aquilo ali. Então, quando o santo come algo que é contaminado, ele se contamina. Então Daniel, ele fez aquele propósito ali e Deus fez com que ele achasse graça aos olhos do eunuco do rei que cuidava deles, e ele viu que eles ficaram mais viçosos, mais fortes do que aqueles que estavam comendo da porção que lhes era dada. Colocou todo mundo na mesma dieta. Então, para você ver. Então, aqui Abacuque disse que mesmo que a figueira não florescesse, sabe aquele louvor que diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Foi feito aqui, através das palavras de Abacuque. Mesmo que a figueira não florescesse, que a uva não desse o seu vinho, que a oliveira parasse de produzir o seu azeite, de dar a oliveira, a oliva, ele ia continuar adorando ao Senhor. E tem pessoas que no tempo da escassez, que no tempo da dificuldade, perdem a fé. Por isso que Deus disse aqui, mas o justo viverá pela fé. E quando Abacuque teve a resposta daquele questionamento lá do capítulo 1, ele mudou. Ele começou a glorificar a Deus e ele disse, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, como diz aquele louvor, que as ovelhas saiam do aprisco, que o gado morra lá, mesmo que não tenha nada, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Foi o que ele disse. Então, ele entendeu de que Deus não era mau, mas ele questionou porque ele não aguentava mais ver aquela situação em que o povo de Israel estava vivendo, na impiedade, na maldade, na idolatria. Daí ele questionou Deus, e Senhor, até quando tudo isso? Até que Deus deu a resposta. Mas Deus disse para ele, escreve lá. E se a gente for olhar, tudo isso acontece nos dias de hoje. Então, o que é que está escrito? Nós precisamos escrever o que é a palavra de Deus. Para que as pessoas passem, para que elas olhem. Mesmo que ela passe correndo. Hoje, se a gente for olhar na internet, tem aqueles reels, tem uns videozinhos rápidos. Um minutinho, máximo 1 minutinho e pouco. A pessoa consegue assistir, às vezes menos que isso. Ela dá ali, mas ela está conseguindo o quê? Olhar. Porque hoje as pessoas não perdem tempo. Se você fizer um vídeo, né, falando sobre um determinado assunto, não pode ser muito extenso. Porque se for algo que não chama atenção, ela não perde tempo para olhar. Então, nem mesmo às vezes aquilo que é dito através da palavra de Deus, a pessoa tira um tempo para assistir. Por isso que Deus disse, escreve. Porque quando eles passarem, que seja correndo, eles vão ver. Coloquem tábuas visíveis, para que até o mensageiro que passa correndo leia. Porque esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. E é uma visão que fala do fim e não falhará. E é isso tudo está acontecendo, gente. Tem pessoas que estão acumulando riquezas que não são suas. Aqui ele fala que estão adquirindo para a sua casa lucros criminosos. Quantos golpes tem aí? Quantos golpistas estão aí, gente? Quantos golpistas estão na internet tirando Pix, tirando isso, tirando aquilo? Gente, tá aqui, ó. Tempos futuros, tá aqui. Tá aqui. Quanta gente dando golpe, você acha que isso aí vai ficar impune? Não vai. Não vai. Essa pessoa vai prestar conta diante de Deus. Ai! A
palavra diz aqui, ó. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho num alto, né? A fim de se livrar das garras do mal. Ai, a palavra, isso aqui, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece mediante atitudes criminosas. Gente, isso tudo está acontecendo hoje. Olha o nosso país, olha o nosso redor, olha as guerras. Tudo está escrito aqui. Tudo isso está escrito aqui. Foi um alerta que Deus deu há quantos mil anos atrás lá para Abacuque, que está se cumprindo hoje. Então que a gente faça uma reflexão, porque só a nossa fé que vai nos manter de pé. É só a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso temor ao Senhor, obediência a Ele, obediência à palavra, é que vai nos fazer, vai nos manter de pé, imunes de toda essa corrupção, de toda essa maldade que está acontecendo. Por isso que Abacuque disse, mesmo que não tenha nada, mas olha o que ele disse ali, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Adorar a Deus quando está tudo bem é fácil, mas e quando a coisa está difícil? E quando o sapato aperta? Quando a luta vem? Quando a dificuldade bate? Tem gente que reclama. Tem gente que murmura. Ah, Senhor! Então aqui fica uma reflexão para nós. E no outro dia, eu vou estudar outro profeta, porque o Espírito Santo tem falado muito comigo, através da vida de cada profeta, o que Deus fez através deles, a mensagem que Deus tem passado. Então aqui da vida de Abacuque é os dias de hoje. O que Amós falou lá atrás, hoje. Então, se revista do poder de Deus, viva pela fé, mantenha a tua integridade, a tua fidelidade ao Senhor, obediência. Porque os ais que estão aqui, leia, estão acontecendo. Se você for olhar tudo que está acontecendo no mundo hoje, está escrito aqui. Ai daquele, ai disso. Ninguém vai ficar impune. Ninguém vai ficar impune. Às vezes a pessoa se pergunta, mas como é que o ímpio prospera? Mas como é que fulano? Ai, se ele estiver fazendo da forma errada, ai dele. Davi disse, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Deus não se deixa escarnecer. Então, ande você no caminho e faça a escolha certa e siga no caminho certo, que é Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que o Senhor esteja abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, que o Senhor venha edificar esta pessoa, abençoar a vida dela, Pai. Que o Senhor venha remover as escamas dos olhos, a surdez dos ouvidos, Pai, que este povo ouça a tua voz, ouça a tua palavra. Que esses ais, que estas pessoas se convertam dessa maldade, da impiedade, da maldade que estão praticando, Pai. Porque o castigo virá, a punição vem, porque o Senhor é justo. O Senhor é o justo juiz. E como Davi disse, ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Que essas pessoas se arrependam enquanto é tempo. Que elas abrem os seus olhos, que elas possam abrir os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Como diz a tua palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Espírito Santo, Pai, continue convencendo cada um de nós da justiça, do juízo e do pecado. E que o Senhor faça a sua boa obra, Pai, em cada vida, Senhor, que ouve esta palavra. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar, nos alertar, nos advertir, Pai, em todo o tempo. Para que ninguém roube a nossa coroa, como diz a tua palavra. Para que a gente não venha ser confundidos, Pai. Nós queremos e precisamos seguir no caminho, permanecer nele até o fim e receber a coroa da vida, a coroa que vem das mãos do Senhor, Pai. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente. Reflita nesta palavra, curta, compartilhe,
mande esta palavra para aquela pessoa que precisa ouvir a verdade, para aquela pessoa que às vezes está cheia de questionamentos como Abacuque estava. Então, que o Senhor te use para abençoar vidas, para tirar dúvidas, para esclarecer a verdade, em nome de Jesus.